Vou lidar com questões aqui que podem mexer com as suas percepções ou com aquilo que você acredita, mas a Bíblia é assim mesmo. A Bíblia é um esmeril que está girando e, vez por outra, ela toca em áreas que talvez para você pode pensar, mas eu não concordo. A Bíblia não pergunta se nós concordamos, ela simplesmente afirma coisas. Nós precisamos moldar a nossa vida à Escritura. É assim que uma igreja bíblica caminha. Pode voltar para Apocalipse, vamos seguir dali. O versículo seguinte, deixa eu pegar o verso certo que minha Bíblia virou. A página virou aqui. Estou seguindo do versículo 10, Apocalipse 2, 10. Grifa a expressão aí, não temas. Não temas. Pode ser uma palavra solta no texto para você, mas não é não. Jesus está desempenhando um papel aqui de exortar a sua igreja, orientando-a a fazer algo. Deixa eu voltar para a história de Policarpo de Esmirna, para introduzir então o que eu preciso falar. Policarpo havia fugido, não porque ele queria, mas porque os seus discípulos, ele era pastor, 86 anos, levavam ele de lugar para lugar. Finalmente pegaram o escravo, torturaram o escravo e fizeram que o escravo confessasse onde ele estava. Naquela noite ele havia sonhado, esse senhor, ele tinha tido um sonho ou uma visão, na qual ele vê o travesseiro do seu quarto pegando fogo e o travesseiro não se consumia. Então ele entendeu que aquilo aconteceria com ele, ele decidiu não fugir mais. Finalmente os soldados chegaram na sua casa e ele então os recebeu, os convidou a entrar e disse para eles, olha, a jornada de vocês foi longa, por favor entrem, vocês vão jantar. Então ele serviu comida aos seus executores e ele só pediu assim, vocês me permitem orar por 2 horas? E deixaram ele orar. Então ele foi para um quarto, o quarto era separado só por um pano, e do quarto, enquanto ele orava em voz alta, ele agradecia a Deus pela sua vida, pela igreja, e começou a orar pelos soldados que estavam na sala jantando. Pode imaginar isso? Os homens vieram prendê-lo e ele está orando, agradecendo a Deus, falando, Deus, tem misericórdia deles, eles estão cumprindo ordens, que o Senhor possa ter piedade deles, eles não conhecem a verdade. E ele vai orando por aqueles homens, e ao final, ele termina e ele vai ser levado por aqueles homens. Durante o trajeto em que ele vai ser levado para uma arena, onde já estão aguardando ele, o chefe da guarda tenta dissuadi-lo, implora praticamente a ele, tem piedade de ti. Que mal tem? Qual é o problema de adorar César? Que mal tem? E ele diz, olha, eu não vou fazer isso de forma nenhuma. Se você quiser entender mais, eu te explico, mas eu não farei isso. O homem fica furioso com ele. Quando a carruagem para no lugar onde ele vai descer, a pessoa empurra ele para fora, um homem de 86 anos, ele cai, bate a perna e ele fere a perna e os pés na queda. Mas ele se levanta sem reclamar da pessoa que havia o empurrado, e com a perna ferida e já sangrando, vocês sabem que a pele do idoso tem a tendência a ser mais fina, ele está ferido e ele se levanta e vai andando. Agora eu vou citar para você o que diz a tradição oral, aquilo que correu às igrejas. Dizem que quando ele se levanta e vai caminhar, é escutada por todas as pessoas uma grande voz. Ninguém sabe de onde veio, mas como os relatos de Jesus falam, uma voz do céu, vinda do céu, e a voz diz para ele assim, Policarpo, sê forte, porta-te varonilmente. Vem uma voz do céu e diz para ele assim, seja homem. Exatamente isso, não tem nada a ver com machismo. Diz para ele assim, seja um homem, porte varonilmente, levanta-te e vá. Não vem uma voz dizendo para ele assim, coitado de você. Olha, eu tô aqui chorando, mas não posso fazer nada. A voz diz, levanta-te e entra com coragem. E Policarpo, então machucado, vai para dentro da arena. A multidão está ensandecida, louca. Eles querem o sangue de Policarpo. O cônsul da cidade, o procônsul, se aproxima dele e, também como chefe da guarda, implora para que Policarpo abandone a ideia. E ele diz, não, por 86 anos, servi ao meu Senhor, nunca me fez nada de mal, não posso negá-lo. E o homem diz, basta você virar, havia um grupo de crentes presos, ele falou, basta você virar para ele e dizer, fora com os ateus.
os crentes eram chamados de ateus. Por quê? Porque o povo daquela época acreditava em todo tipo de divindade, e os crentes só em uma. Então, para eles, não, isso é ateísmo. E ele falou, não vou fazer isso. Então disseram para ele assim, eu vou te jogar eu vou te colocar nas feras. E Policarpo disse, pode trazer as feras, não tem problema nenhum. Não demonstrou nenhum medo com as feras. Como ameaçar um homem que não tinha medo dos leões, não tinha medo de ser morto assim? Então disseram para ele, nós vamos queimar você. E Policarpo se lembrou do quê? Do travesseiro. E ele disse, não tem problema. O fogo que você vai acender, ele dura um pouquinho, ele acende, queima e apaga. Mas o fogo do juízo eterno que vem pela frente, da qual vocês não escaparão, não se apaga mais. Eu não posso, de forma alguma, sair do melhor para o pior. Eu não posso fazer isso. Então trazem realmente uma estaca, colocam Policarpo ali e o procônsul manda crucificar Policarpo para que ele não saia, porque quando coloca fogo a pessoa vai sair. Policarpo falou, não precisa me crucificar. Eu ficarei aí, eu não sairei. Então simplesmente amarram as mãos de Policarpo na madeira e alguém acende o fogo. E uma coisa extraordinária acontece. Segundo a tradição, uma bola de fogo se levanta e ele fica no meio, mas o fogo não o toca. E alguém disse que ele parecia um pão sendo assado dentro de um forno. Você vê o pão e você vê como uma pizza, não é? Dentro você vê o fogo, mas não toca. E ele ficou ali. E o povo ficava incomodado com aquilo. O fogo não tocou Policarpo. Então é dada a ordem para um dos soldados. O soldado se aproxima com uma espada e começa a golpear Policarpo. Agora tem o lado da tradição, não sei quanto isso é exagero não, mas dizem que ao golpear Policarpo, começa a jorrar sangue, espalhar sangue e o sangue apaga o fogo. Estou achando muito sangue para apagar um tanto de fogo assim. Seja como for, essa é a tradição. Ele é morto pela faca, pela lâmina, mas o fogo não consome o seu corpo. A única coisa que fez com que Policarpo enfrentasse tudo isso, e a igreja de Esmirna tivesse que continuar caminhando, vendo o seu pastor sendo morto, o único elo, o último elo entre os apóstolos e a igreja, foi a ordem, porta-te varonilmente. Não tenha medo. É a mesma coisa que Jesus está dizendo para a igreja aqui. Não temas. Queridos, nós precisamos ser pessoas crentes um pouco mais fortes. Em todas as áreas da nossa vida, os crentes deveriam demonstrar uma certa força. Os crentes da atualidade são crentes de porcelana, são crentes muito fragilizados. Emocionalmente, então, são extremamente fragilizados. E muitas vezes, quando um problema chega, o que nós queremos é buscar refúgio em outras pessoas, buscar refúgio em orientações muitas vezes humanas. Jesus não fez nenhum tipo de acréscimo ao que ele diz para essa igreja, ele só fala assim, não temas. Você fala, nossa, eu queria que ele falasse mais. Mas ele fala, não tenha medo. Essa é a voz de comando dele.